Olá, vamos começar mais um Conversas com Especialistas. Hoje estarei conversando com especialista na área da musicoterapia. Nossa convidada aqui é Eliana Torres, ela é musicoterapeuta, especialista em gerontologia e há mais de 30 anos trabalha com a musicoterapia. Olá, Eliana. Olá, Lio. Olá, Graça, tudo bom? Tudo bom? Olá, pessoal que está nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de você, Gal, de estar participando desse momento importante, sobretudo na Semana do Idoso, né? E foi o Dia do Idoso no dia 1º de outubro, né? E nós vamos falar sobre isso, né? Isso, esse é um projeto que nós lançamos, Lio, referindo ao 1º de outubro, que é o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, e decidi fazer o projeto conversando com especialistas para levar para a sociedade a importância e de que forma cada especialidade contribui para a longevidade saudável. Então, é uma série de praticamente 30 entrevistas com as mais diversas áreas. E a musicoterapia, eu sei que tem um benefício enorme para a questão da longevidade, para a questão da pessoa idosa, e não poderia ficar de fora. E nada melhor do que você, com sua rica experiência, com tantos Obrigada. anos de formação, atuante, e que tem uma experiência linda e que pode Obrigada. passar para todos nós um pouco dessa experiência e falar. Então, eu vou lançar uma pergunta para você, quero que você fique à vontade de poder estar discorrendo. Eu queria saber, Lio, na nossa conversa aqui, o que a musicoterapia contribui para a longevidade saudável, que é um desejo de todos nós. Verdade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a musicoterapia é a utilização do som, do ritmo, da música, de forma terapêutica, sobretudo quando ela vem associada com outras terapias, a fono, a fisioterapia. Então, ela é também uma coadjuvante nesse tratamento com idosos, né? Que é o nosso foco, mas não só com idosos, mas com todas as pessoas que se submetem à musicoterapia. Na segunda metade do século XX, foi que se realmente observou os efeitos da musicoterapia com aqueles sequelados de guerra. Então, fizeram um grupo de estudo onde se observou que a utilização da musicoterapia tinha efeitos, sim, positivos nesses pacientes sequelados, enquanto que aquele grupo teve um grupo de controle, e enquanto que no grupo com a musicoterapia se observou que esses pacientes eles se recuperavam mais facilmente, porque a musicoterapia ela traz muitos benefícios, sobretudo na qualidade de vida dos idosos. Então, essas pessoas que estavam acamadas, até os remédios, eles tinham efeitos mais rápidos e mais positivos nessas pessoas. Então, a partir daí, começou a se fazer um estudo mais sistemático sobre a musicoterapia. Então, em outros estados, a Isso, Lio, musicoterapia a nível mundial, né? mundial, Aqui no mundial. Brasil, quando é que se começou a trazer a musicoterapia? Há mais ou menos uns 30 anos atrás, há 30 anos atrás, porque começou a se trazer, tanto que temos a União Brasileira de Musicoterapeutas, que funciona no Rio de Janeiro, em que eles têm toda essa coordenação dos grupos de musicoterapia, das pessoas que trabalham com música, com a finalidade terapêutica, porque a musicoterapia ela deverá ser aplicada com um musicoterapeuta qualificado. Não é todo mundo que pode aplicar a musicoterapia. Porque não é Você a pode... música pela música, né? Tem um Não, propósito terapêutico diante desse trabalho. exato, Você tem um propósito
um objetivo terapêutico, o que é que você deseja alcançar daquele grupo ou daquela pessoa que você está tratando com a musicoterapia. Porque a musicoterapia ela pode ser aplicada de forma individual e em grupo, né? Nós fazemos uma anamnese musical para saber qual foi a influência musical que essa pessoa teve na sua vida, né? Então, geralmente, essas pessoas trazem as músicas, o que é que elas ouviram dos pais, músicas que elas ouviram da família, pessoas, às vezes, que tinham parentes portugueses de outros estados, de outros países. Então, elas vão trazer para a gente esse tipo de música que ela ouviu durante a vida dela e a gente vai procurar trabalhar com essas músicas, reforçar essa memória afetiva. Porque a musicoterapia, ela melhora, sobretudo, a qualidade de vida da pessoa idosa. E quando eu falo em qualidade de vida, é de forma que essas pessoas que estão, às vezes, acamadas, que estão com um processo de demência. Então, as pessoas mais idosas, elas tendem a se isolar. E nós procuramos fazer, através da musicoterapia em grupo, com que essas pessoas resgatem essas memórias afetivas. Porque a música é, por essência, ela traz algo afetivo, né? Então, quando a gente utiliza a música, muitas vezes se fala que a música é uma linguagem universal. Então, a mesma música que você canta aqui para uma criança dormir, ela é cantada em outro país, ela é ouvida da mesma forma e desperta os mesmos sentimentos. Canções de amor, canções de luto, outras canções. Então, são canções que, embora não necessariamente na mesma língua, mas tem essa memória afetiva, memória antropológica. Independente do país que ela foi criada, você vê que as pessoas elas despertam os mesmos sentimentos, né? Realmente é muito forte essa questão da memória afetiva com a música, né? Então, músicas que a gente ouve faz recordar a nossa infância, faz recordar a nossa juventude, faz recordar de um amor antigo, faz recordar de um fato. Então, é através dessas memórias que você consegue, enquanto musicoterapeuta, resgatar e redefinir algumas coisas? Exatamente. Porque pela memória afetiva, o que ela desperta aqui, ela desperta em outros países, em outros lugares, porque o objetivo principal da música é trabalhar o ser humano. E ele trabalhando aqui ou em outro país ou em outro lugar, ela vai despertar os mesmos sentimentos que despertam em qualquer outro país. Então, canções de amor, elas são ouvidas, mesmo que você não entenda, às vezes, a linguagem, mas ela toca fundo no seu coração. Canções de ninar, mesmo que você não entenda que essa canção ela está sendo cantada numa outra linguagem que você não entende, mas ela é percebida como uma canção de ninar, tanto aqui como em outro país, onde for, por conta da memória afetiva, que é uma coisa assim da ancestralidade, né? Quando você Então, trabalha ali com a musicoterapia, você trabalha com todos os órgãos do sentido, porque você não trabalha só com a questão da audição, mas trabalha também com o tato, trabalha também com a percepção. O corpo também é envolvido na musicoterapia? sim, quando a gente trabalha com a música, vários órgãos são acionados, né? A musicoterapia, ela tem esse poder de trabalhar com o corpo, trabalhar com a voz, e ela estimula
Às vezes você está parado e, de repente, você escuta um ritmo que lhe traz, que toca no seu corpo e incita você a um movimento, né? Então, é muito importante esse trabalho, porque você também está trabalhando a audição, está trabalhando a linguagem, está trabalhando os órgãos envolvidos na linguagem. Quando você coloca ela para cantar uma música, trabalha a memória passada, a memória recente, e ela estimula os hormônios quando essa pessoa consegue cantar, consegue se expressar. Os hormônios envolvidos e liberados, eles trazem, são hormônios do prazer, hormônios da alegria, como as endorfinas, as morfinas. A música é considerada como se fosse uma morfina. É como se fosse o mesmo prazer que você sente quando você se alimenta, quando você gosta de se alimentar com uma determinada comida. Você sente quando você utiliza a música. Então, trabalha os órgãos do sentido, o corpo, né? Sobretudo quando Sabe o que é que eu você... percebo também na sua prática, quando eu presencio algumas atividades, é que a musicoterapia trabalha também muita socialização, né? Enquanto trabalhada em grupo, existe uma integração que o facilitador, o musicoterapeuta, agrega, né? Junto a todos os participantes. Com certeza, a musicoterapia, ela proporciona porque geralmente no idoso, ele tende a se isolar, sobretudo se ele tiver algum problema de audição, né? E ele tende a se isolar, às vezes pela própria família, às vezes não abandona, como se fosse um abandono, né? Não procura interagir socialmente. Então, quando você começa a trabalhar com outras pessoas, essas pessoas vão se ressocializando, porque elas deixaram de trabalhar, elas não convivem, às vezes, com a família. Então, quando elas começam a conviver com pessoas que têm, talvez, as mesmas necessidades delas, elas começam a se ressocializar. E isso é muito importante para elas. Já há mais de 200 anos, o escritor Henry Wardolph, ele já falava que a música é uma linguagem universal, foi o que eu falei. A música não precisa, e ela é uma linguagem não verbal, não precisa você estar cantando ou falando aquela música, mas você pode assobiar, você pode acompanhar a melodia. Então, é como se fosse uma linguagem universal, porque o que ela é entendida e o que ela desperta aqui, ela desperta em outro lugar. Se for uma música de luto, ela também desperta esse sentimento em outros lugares. Não é só exatamente onde a gente vive. Ô, Lio, você que tem praticamente 30 anos em torno disso, trabalhando com a musicoterapia. Dentro da sua experiência, qual o campo de atuação do musicoterapeuta? Você falou que pode ser individual, pode ser grupal. Individual seria a nível de clínica, existem clínicas aqui em Salvador, você tem conhecimento? São pessoas autônomas que ficam, instituições para idosos contratam musicoterapeuta. Como é que, onde o musicoterapeuta está inserido no mercado de trabalho? O musicoterapeuta, ele está inserido muito onde se abrigam crianças em situação de risco, né? E ela tem efeitos muito positivos, porque quando você começa a ensinar um instrumento, você forma uma orquestra, você consegue fazer com que essas pessoas deixem essa situação de risco e comecem a trabalhar com a musicoterapia. A musicoterapia a gente pode trabalhar com instrumentos, com a música, com o canto, com diversos instrumentos. Aqui em Salvador, eu acho que existem poucas clínicas que têm
um musicoterapeuta na equipe multidisciplinar. Deveria até ter mais, entendeu? Eu sinto falta disso, deveria ter mais. Em outros estados, talvez isso esteja mais avançado. Talvez porque o curso aqui tenha terminado e ficou só a nível de graduação. Pois é, isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que se dá a formação do musicoterapeuta? Quando nós começamos a estudar a musicoterapia, nós tivemos aula de fisiologia, onde a gente entende toda a fisiologia envolvida quando você ouve música, o estímulo fisiológico que é proporcionado pela música, a psicologia, a psiquiatria, de que forma a música pode ajudar também na psiquiatria, psicologia e várias outras, a psicologia da música. Você se formou, você é graduada em terapia ocupacional, né? Você fez o curso de graduação. Hoje esse curso não fiz o curso de gerontologia. Eu fiz o curso de musicoterapia, me graduei e depois eu fiz, antes de terminar até o curso de musicoterapia, eu já estava fazendo na Federal o curso de pós-graduação em gerontologia, que foi a área que muito me encantou. E já comecei a trabalhar com idosos com Alzheimer. Já foi assim. A nível privado e alguma domiciliar. Domiciliar. Domiciliar, a nível domiciliar. E aí, depois, eu fiquei trabalhando com crianças com necessidades especiais, no núcleo da criança com paralisia cerebral. Então, mas eu queria voltar um pouquinho, Lívia, que você esclarecesse. Você fez a graduação. Quando você se formou, né, em musicoterapeuta, mas hoje não existe mais a graduação em Salvador. Né? Como é que se dá essa formação? Parece que existe uma pós-graduação, é isso? Eu soube que estava existindo, há alguns anos atrás, uma pós-graduação. Depois eu soube que não houve demanda. Talvez o pessoal quisesse mesmo o curso de graduação, porque a pós-graduação ela é mais curta. Ela não dá toda aquela bagagem que a gente tem quando faz o curso de pós-graduação. De graduação, então, no caso. Que são 4 anos e meio. Nós fizemos na Católica. Mas como ficava um curso muito caro, porque tinha que trazer professores de outras áreas, do Rio, de São Paulo, então ficava um curso muito caro. Porque aqui a Bahia não tinha profissionais que pudessem fazer parte do quadro. Não tinha. E aí, esse curso, praticamente, eu acho que eu fui a última turma a me formar, porque depois eles desistiram de trazer professores, porque ficava um curso muito caro. Existe algum pré-requisito para musicoterapia no sentido de precisa saber cantar, precisa tocar instrumento, né? Já que lida com a música? Fala um pouquinho disso para a gente entender melhor. O pré-requisito é você tocar uma peça, um instrumento, alguma coisa curta, né? Em que você é avaliado e você também passa por uma entrevista para saber se é isso realmente que você quer. Se você quer trabalhar com a musicoterapia, se você tem esses pré-requisitos. Mas não precisa ser músico profissional para fazer. Não precisa. Não precisa. Até porque também você não exige dos seus pacientes que eles sejam músicos em si. Não precisa nem saber eles tocarem o instrumento. Porque a gente usa muito, tem a musicoterapia através da música, que é o que eu mais utilizo com os pacientes. Então, e usa muito instrumento de percussão. No instrumento de percussão, eu gosto mais de trabalhar, porque você está trabalhando o corpo, o movimento, que às vezes, muitas vezes, alguns pacientes, eles têm dificuldade de movimentar o corpo, de movimentar as mãos, os membros. Então, a gente trabalha
com os instrumentos e também na dança, né? Na dança a gente pode trabalhar o corpo. E de uma forma assim, é como se fosse uma fisioterapia, só que com a música torna muito mais agradável você dançar e você induzir as pessoas a fazerem aquele tipo de exercício que você quer, que eles precisam, através da música. Então, de uma forma lúdica. Eles não percebem que eles estão sendo trabalhados, porque a música leva eles de uma forma lúdica, de uma forma afetiva. E é um benefício muito grande. Lio, nós estamos vivendo hoje no mundo tecnológico, né? O que a tecnologia estaria ajudando hoje a musicoterapia? Porque tem vários aplicativos, inclusive com sons de instrumentos, né? Tudo a nível da tecnologia, né? E isso é válido, essa utilização? É válida, sim. Agora, dependendo do grupo que você vai aplicar. Porque essas músicas muito cheias de tecnologia, os idosos não gostam. Eles gostam de músicas mais calmas, músicas que foram do tempo deles. Então, você ativa a memória passada e estimula a memória recente com músicas, por exemplo, que estão nas novelas, né? Músicas que eles estão ouvindo, músicas atuais. Então, você utiliza isso. Agora, essas músicas de muita tecnologia, muito bate-cum, vamos dizer, eles não gostam, eles rejeitam porque fazem muita confusão vamos dizer, no cérebro, né, deles. Então, eles preferem algo mais assim, que eles possam alcançar de uma forma mais afetiva. E eles não gostam disso. Eu sei que você tem uma prática junto conosco lá na LPI, lá franciscano, né? E foi um dos trabalhos, quando você chegou, que a gente pôde oferecer o maior proveito, o maior estímulo para os idosos mais dependentes, né? Com comprometimento cognitivo e motor, né? Mas você trabalha também com outro público, né, durante muitos anos na faculdade, que são idosos mais ativos. Então, a musicoterapia passeia por esses segmentos todos do perfil do tanto aquele mais comprometido, quanto idoso mais com uma coisa preventiva, que os seus idosos ainda independentes, rígidos, lúcidos, orientados. Isso. A musicoterapia, ela trabalha tanto na prevenção, tanto na cura, como na reabilitação. Ela utiliza vamos dizer, todo o seu arsenal, ela pode ser colocado em função de toda e qualquer pessoa que queira ser trabalhada. Então, a musicoterapia, as crianças, quando estão no ventre da mãe, elas já começam a sentir os sons. Esses sons não verbais, elas já começam a sentir. Então, quando elas nascem, já está mais do que provado que se você colocar aquelas músicas que ela escutava, que a mãe cantava, canções de niná, músicas que a mãe ouvia e tal, então elas tendem, depois que nascem, a se acalmar. Então, a musicoterapia com gestante, musicoterapia com pacientes psicóticos, musicoterapia já falei, com pessoas em situação de risco, pacientes psiquiátricos, não existe assim uma limitação. Qualquer pessoa que queira se submeter ao processo musicoterapêutico, ela pode se submeter. E a musicoterapia, a música, ela nos acompanha até a morte, né? Então, até pacientes no leito, vários pacientes, já existem vários relatos de pacientes que estão em coma, e um dos exemplos que a gente pode citar é o de Herbert Viana, né? Ele sofreu um acidente muito grave, ele ficou sem memória, ficou em coma, e utilizaram a musicoterapia com ele. E hoje ele toca e consegue se expressar muito bem com o grupo
Paralamas do Sucesso, e outros pacientes. Então, pessoas que estão, às vezes, em coma, se escutam a voz da mãe, a voz do filho, músicas que eles gostavam, se você colocar para ele ouvir, ele tem uma resposta imediata a essa audição. Então, ela pode ser utilizada em todos os grupos de pessoas, né? Porque é aquela questão da memória afetiva. Ele está lá deitado no leito, já desenganado, de repente, ele ouve uma música, às vezes, que ele cantava, que o filho cantava, que a mulher cantava. Então, isso traz um resgate muito grande e uma melhora muito grande para essas pessoas. E até nos acompanha até a morte, ajudando também que esse desenlace seja feito de uma forma mais branda, menos dolorosa. Pois é, eu acho que a sociedade como um todo, muitos não sabem até que existe, outros não entendem qual o real valor técnico-científico de um musicoterapeuta. Como é que chegam esses pacientes até vocês? São os profissionais médicos que acompanham, membros de equipes multidisciplinares? Como é que chega até vocês aquelas pessoas para ir fazer um atendimento domiciliar? Quem é que mais indica, digamos assim, para se tornar conhecida a musicoterapia? Eu tive muitas indicações de colegas que trabalhavam, que precisavam ir embora, viajar e tal, de colegas. Já tive indicações de médicos e tive indicações também de trabalhos que eu executei e as pessoas se convenceram de que realmente a musicoterapia é importante em qualquer idade. Então, tive várias indicações. Inclusive, essa faculdade que eu estou, que é a Faculdade da Maturidade, foi através, estou há mais de, acho que 16 anos que eu estou lá, foi através de um trabalho que eu fiz e o pessoal gostou muito e pediu que a musicoterapia fosse inserida. O interessante é que hoje a gente observa que estão querendo tirar a música, né, do currículo escolar e fazerem outras mudanças, né? É triste, porque eu acho que tanto a música como a questão do idoso, do respeito ao idoso, no caso, né, o foco, respeito às pessoas com necessidades especiais, isso seja colocado nos currículos desde cedo, para que não haja tanta violência, né? Como a gente vê com É idosos. um processo educativo, né? É de inclusão para que a sociedade como um todo se prepare e conheça todas esse processo, né? No caso, falando do próprio processo de envelhecimento, né? A gente precisa trabalhar realmente com a juventude, com a infância, educar para o envelhecimento. Eu acho que é o nosso grande desafio, um dos, né? Mas um muito importante em relação a isso. Liu, nessa conversa da importância da musicoterapia para a longevidade saudável, se eu te pedir aqui, você conseguiria me dizer 5 coisas, você destacaria 5 coisas que você marque como importante da musicoterapia para a longevidade, para o envelhecimento? Ela melhora a memória, né? Ela melhora a marcha através da dança, e isso aí facilita também o trabalho do fisioterapeuta, né? Ela melhora a socialização, melhora a depressão, porque através da música, como eu falei, são gerados hormônios, né? Hormônios da felicidade, hormônios da alegria, e isso aí vai fazer com que essa pessoa se sinta gratificada, se sinta menos sozinha, se sinta com vontade mesmo de trabalhar, de não desistir da vida, melhorar da depressão, porque se ela ficar trancada dentro de um quarto, depressiva, naturalmente ela vai a óbito, né? Então,
eu acho que é a importância também da fala, né? Da linguagem. Quando você canta, você expressa seu sentimento, é uma expressão também verbal, e depois você faz um trabalho onde essa pessoa pode dizer o que é que aquela música lhe despertou, o que é que você achou daquela música que você associou com o quê? Melhora a dicção, melhora a oratória, você tende a ficar mais calada quando você não tem nenhum estímulo, né? Então, é isso, melhora o isolamento, o convívio social, a depressão, a marcha, porque quando você começa a dançar, é como se fosse uma fisioterapia com música. Então, você não sente que você tá fazendo esse exercício, mas através da música, através do prazer, você tem esse prazer de levantar o braço, de levantar o outro, de andar, melhora a marcha, né? É como você diz, a música nos traz um prazer, uma satisfação, uma alegria. Então, através dela, você consegue agregar ou trabalhar diversas partes do corpo e da mente. Né? Eu acho que esse é o grande benefício da musicoterapia. E muitas vezes através de práticas lúdicas, mas não seria o lúdico pelo lúdico, não seria brincadeira pela brincadeira, mas sempre com uma proposta, com um objetivo. Um objetivo terapêutico, de uma forma como se fosse lúdica. É interessante, Lil, porque quem não conhece, às vezes passa e vê um musicoterapeuta fazendo alguma atividade com idosos, pensa, tá brincando com idosos, sem entender que aquela brincadeira tem um objetivo a ser alcançado e de uma forma muito mais prazerosa do que fazer aquela coisa mecânica, do que vamos fazer agora, vamos mexer aqui, vamos fazer tal exercício cognitivo. Lá vem, eu vou mexer o braço, vou mexer a perna. E, de repente, ela faz a coisa de uma forma tão lúdica, tão prazerosa, que ela não sente. Então, isso melhora a marcha, melhora o equilíbrio, né? Que é muito importante para que ela continue a manter suas atividades, as AVDs, né? Para que ela consiga ter uma autonomia, para que ela continue com autonomia de vida e não ficar dependente de uma outra pessoa em cima da cama. Então, a música ajuda a manter essa independência, essa autonomia, as atividades da vida diária que ela pratica. Ela consegue, depois que ela faz a musicoterapia, já o braço. Então, você vê que tem gente que falam, tem pessoas que falam assim, eu vou participar da musicoterapia porque eu hoje estava triste, quero sair daqui alegre, né? Hoje eu estava assim, estava me sentindo assim muito triste. Hoje eu quero cantar. Então, eu dou oportunidade para que essas pessoas cantem, porque quando ela canta, a música ajuda a expressar aquele sentimento que está ali dentro dele e que ele precisa falar, mas pela música ele consegue falar muito melhor do que pelas palavras. Por isso que essa terapia pela música é interessante. E se você for a um terapeuta onde você só utilize a palavra, você não vai expressar tudo o que você quer. Mas com a música você fala assim, puxa, eu queria ter escrito essa música, porque essa música fala exatamente aquilo que eu estou sentindo, o que eu gostaria de falar, o que eu gostaria de dizer. Então, a música nos traz isso também, né? Pois é, Li, eu queria, assim, primeiro lhe parabenizar pelo seu trabalho, por sua trajetória de tantos anos aí na musicoterapia, como uma pioneira aí nessa área e atuante até hoje. Então, assim, parabéns pelo seu Eu seu que agradeço, a oportunidade, porque, na verdade, a gente aprende muito com essas pessoas, sabe? A gente pensa que ensina, mas a gente aprende mais, porque a gente está também se preparando para a velhice, e a gente quer uma velhice saudável. Hoje a gente observa que a pirâmide está se invertendo, né? Antigamente era assim, e hoje está se tornando o quê?
o inverso, né? Os idosos estão, o poder grisalho, né? Está aí. As pessoas idosas estão ditando, né, normas para a sociedade, estão ditando normas para tudo, enfim, né? Então, Diante a disso, população... você está falando aí essa questão da população, dessa questão demográfica. Então, está chegando ao final da nossa conversa aqui, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que eu tenho feito a todos os meus convidados e queria a sua avaliação. Para você, Lio, qual é o significado do 1º de outubro, dia que se comemora o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa? O que significa o 1º de outubro? Olha, é um dia muito importante, é um dia de conscientização, mas isso não é tudo. Eu acho que não adianta só conscientizar. O idoso ainda precisa de muita coisa. Existem muitas leis, como o Márcio estava falando. Existem muitas leis, mas a gente precisa que essas leis sejam cumpridas, né? Hoje a gente vê muita violência contra o idoso e tal. Então, isso precisa ser colocado em prática. Não adianta só fazer leis, né? É um dia importante, Dia Nacional do Idoso. Eu não sei se todo mundo soube que era o Dia Nacional. Então, faltou campanhas públicas, campanhas na televisão, né? Então, a gente sempre está vendo na televisão idosos que estão sendo espancados, agredidos, tudo por causa da sua pensão, Nós às vezes ainda por terem vivemos problemas. na invisibilidade do idoso, né? Então, a Visibilidade, gente é verdade. precisa trazer essa discussão de forma mais ampla para a sociedade, Exato, porque só assim a exato. gente vai conquistar a efetivação dessas políticas públicas que já existem, né, no papel. Verdade. É. Então, Lia, eu queria mais uma vez agradecer a você, uma querida amiga, irmã, Obrigada, profissional obrigada, de excelência. Então, assim, gratidão por estar aqui. obrigada. Gratidão minha. E falar em musicoterapia na Bahia só poderia ser, né, trazer essa referência que é você, que vai servir de exemplo também para tantos outros jovens, né, que a gente sabe que estão atuando aí com a musicoterapia. Obrigada, Gala. Obrigada, gratidão por tudo. Eu espero que o idoso tenha mais visibilidade, né? Para que as pessoas aprendam desde cedo, que haja no currículo essa questão do respeito ao idoso, do respeito às pessoas com necessidades especiais, para que essa conscientização venha a partir da escola, da família, e que se possa ter realmente uma pessoa que represente isso aí, né? Estamos nessa luta. Viu? Beijo. Até a próxima. E para vocês que estão aqui ouvindo, até o próximo encontro com especialista. Obrigada, obrigada, obrigada.